Privilégio de estudar o livro de Pedro, já estamos no 7º estudo, ainda no capítulo 1. A carta de Pedro é um grande privilégio, pois ela convida peregrinos a continuarem sua trajetória de caminhada cristã. Pessoas que perderam tudo e que agora encontram esperança, encontram direção naquilo que a fé é, naquilo que as Escrituras são e no que Cristo fez a partir deles e neles. Essas pessoas têm a única esperança não no que está acontecendo ao seu entorno, não nas circunstâncias, mas no Cristo, no qual estão enraizados. Por isso, então, o título da série é Deus Poderoso em um Mundo Tenebroso. Mas, queridos, algo que acontece na nossa vida é nos expormos ao ridículo algumas vezes. Quando eu estava no primeiro ano de seminário, uma das coisas que nós tínhamos que fazer era teatros. Nós fazíamos vários teatros em escolas públicas e eu não sou um bom ator. Eu tenho dificuldade de me lembrar das falas, de lembrar quando era a minha entrada. E direto e reto eu precisava que meus colegas de palco retornassem para mim, olhassem para mim e me cantassem qual era a minha deixa. E falassem, e agora? E apontassem para mim e eu falava, não, agora eu tenho que falar minhas falas. Segundo meus colegas, eu nunca consegui terminar a peça do mesmo jeito e falar as frases do mesmo jeito em um ano de prática. Mas isso para mim foi muito interessante, porque conforme o tempo foi passando, eu fui me acostumando com aquela peça. Então eu já sabia quando meus colegas iam me deixar e eu poderia falar, eu sabia como é que eu tinha que terminar mais ou menos, para eles entenderem que era a vez deles. E por momentos, e várias vezes, eu me distraía, porque eu olhava para a plateia, e quando você está em escola pública, coisas bizarras acontecem. Eram os coleguinhas que estavam brincando, um dava tapa no outro, e você parava assim no meio da fala e falava, peraí, ninguém vai fazer nada, e daí eu vinha um professor correndo, e você ficava olhando o professor, e daí você lembrava, não, tem que entrar agora. Mas a vida pode ser comparada a uma peça de teatro. Pedro nos convida a olhar para essa peça em que estamos, olharmos para essa vida em que estamos e percebermos que estamos em um palco. Como Jean gosta de dizer, tudo o que fazemos comunica algo. E diante do mundo estamos em um grande palco que nem percebemos. E muitas vezes estamos tão voltados para nós que a deixa está sendo dada e nós estamos perdendo tempo de falar aquilo que deveríamos falar e de fazer aquilo que deveríamos fazer. Pedro então olha para essas pessoas e diz para elas se lembrarem daquilo que está acontecendo. Uma das maiores vergonhas que nós podemos passar em um palco é de esquecermos o que iríamos falar. Não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação de ir falar algo e se esquecer, não conseguir se lembrar, e ficar tentando puxar a palavra, e a palavra não vem, e aquela amnésia que parece que te conduziu, que te abraçou, e aquilo vai te sufocando, e está todo mundo te vendo. Pedro olha para pessoas que precisam se lembrar daquilo que é mais importante. Jean acabou de falar no domingo passado sobre aqueles que eram os imperativos que Pedro coloca no texto. Quais são as ordens que Pedro traz àquele povo? Qual a direção que ele apresenta àqueles povo e diz, sigam nesse caminho, sejam santos, façam dessa forma. Lembrem, cinjam. E agora Pedro olha para o texto e diz, o que vocês precisam se lembrar? Enquanto indo nessa direção, enquanto indo para a santidade, do que nós precisamos nos lembrar? Para que não nos vejamos perdidos em meio a essa peça. Pedro nos diz, lembrem-se, no versículo 17, lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo da vossa peregrinação. Eu mudei um pouquinho o final, porque a NVT fala, por meio do tempo que vocês têm de vida. Mas Pedro está falando a peregrinos, e o termo peregrinação aqui faz todo sentido. Para enquanto essas pessoas não estão em casa, estão viajando, Pedro olha para eles e diz, no seu tempo em que vocês não têm um lugar para ficar, de peregrinação, temam a Deus.
Muitas vezes, e no século XXI, a ideia de que Deus é nosso Pai foi muito mais abraçada teologicamente. Muitas vezes, muito facilmente, nós nos lembramos que Deus é nosso Pai. Quando temos medo, quando temos ansiedade, descansamos no fato de que Deus cuida de nós como um Pai amoroso. E para esse povo, isso também era um descanso. Os judeus tinham uma relação que por muitas vezes parecia distante de Deus pela grandiosidade dele, mas quando agora eles podem orar chamando Deus de Pai, isso é tão libertador para eles, porque demonstra uma proximidade para com o seu Senhor. Durante o movimento puritano, eles nos trouxeram um termo chamado corandel, que significa diante da face de Deus. A primeira coisa que nós temos que nos lembrar nessa peça que estamos apresentando é nos lembrarmos do autor. Nós estamos diante de um Deus que é Pai, amoroso, gracioso, que cuida, perdoa e abençoa. E todos nós, talvez hoje, tenhamos muitas bênçãos a compartilhar e a agradecer pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é o justo juiz, totalmente poderoso. É esse juiz quem traz ordem ao caos. É esse juiz quem pune a injustiça. É esse juiz quem trabalha em nossos corações e muitas vezes nos pune, nos corrige por estarmos errados. O fato de orarmos e estarmos próximos de Deus e podermos tê-lo como Pai também é a demonstração de que experimentaremos o juízo de Deus, porque Deus corrige a quem ama. Por isso, Pedro olha para essas pessoas que estão peregrinando e que talvez estejam com problemas 1000 e diz a elas: lembrem-se do autor. Vocês estão diante da face de Deus. Nada que vocês fazem está oculto. Tudo está sendo apresentado. Os holofotes estão em você. Por isso, a sua próxima fala deve demonstrar aquilo que o autor espera que demonstre. Para essas pessoas, talvez, e para nós, seja desafiador pensar nisso. Porque costumeiramente nos apegamos às circunstâncias. Se tudo está bem, Deus está feliz conosco. Se tudo está ruim, Deus está triste conosco. Mas Pedro tira o olho das pessoas das circunstâncias e coloca o olho das pessoas no autor. Para lembrá-los que Deus colocará em juízo tudo aquilo que fazem. E por isso, devem viver com temor. Mas eu gostei muito de um texto que eu li do John Piper esses dias. Se vocês quiserem, posso mandar na íntegra. Em que, em parte do texto, ele diz: a graça de Deus em Cristo é o refúgio da ira de Deus fora de Cristo. Há terror fora de Cristo. E há um tipo diferente de tremor dentro de Cristo. Então, Ele está comandando os crentes que estão firmemente na fé para temer. Medo de quê? Tema a perspectiva de se tornar orgulhoso, arrogante e autossuficiente e se afastar do Deus vivo em uma espécie de dureza. Durante o texto, o Piper nos apresenta a questão de que tememos a Deus porque sabemos quem Ele é. Sabemos que Deus possui um fogo consumidor. Sabemos que Deus é totalmente justo. E sabemos que aqueles que estão afastados de Deus receberão o seu juízo. A única segurança que temos para podermos desfrutar de um relacionamento de amor para com Deus é quando a graça de Cristo nos alcança. Isso nos coloca agora como recebedores da graça benevolente desse Senhor. Porque fora da ação de Deus, fora dos braços amorosos de Deus, estamos em um mundo que o odeia e o persegue. Um mundo que está debaixo do poder de Satanás, o príncipe da potestade do ar. E para aqueles que estão vivendo em desacordo com a vontade de Deus, a sua justiça é o que receberão. A ira de Deus. E o único guarda-chuva para que então não desfrutemos da ira de Deus é a graça de Cristo.
Por isso, então, tememos e nos apresentamos a Deus com temor. Não com temor do que Ele fará a nós, mas com temor de retornarmos a sermos aquilo que éramos, alvos da ira de Deus, a nos afastarmos do caráter que Ele espera de nós, a nos afastarmos de uma vida de santidade, a pouco caminharmos para longe desse Deus e nos tornarmos agora aquilo que Ele espera que nós não sejamos e daquilo que Ele nos salvou de ser. Ou seja, tememos nos tornarmos orgulhosos, arrogantes, autossuficientes e de nos afastarmos do Deus vivo com dureza de coração. Porque quando o fazemos, temos a certeza de que Deus agirá com justiça. E não por raiva, não por simplesmente desdenho, mas porque Deus nos ama. E aos seus filhos, Ele vai corrigir. Por isso, queridos, nos apresentamos diante de Deus com tremor e temor, porque entendemos que por mais que tenhamos um relacionamento de pai para com Ele, e nele está o nosso descanso, refúgio, a nossa força, como nós acabamos de cantar, a nossa vitória. Nós servimos a um Deus justo e que espera que vivamos de acordo. Por isso, queridos, devemos temer a Deus, a ponto de olharmos para nossas vidas e tentarmos cada dia ficarmos mais parecidos com Ele e menos parecidos conosco. Mas o texto continua, e Pedro vai dizer assim no versículo 18: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Queridos, há um grande privilégio na vida cristã. Nós somos salvos de uma eternidade de condenação e de uma vida fazendo só o que nós queremos fazer. Nós somos salvos de sermos escravos de nós mesmos, de sanarmos a nós mesmos e de amarmos a nós mesmos, a ponto de só fazermos aquilo que nós queremos fazer, nos afastando de Deus e desconsiderando Ele da nossa vida. E esse modo de vida é a herança que recebemos, não simplesmente dos nossos pais, mas dos pais de nossos pais e do primeiro homem que é Adão. Por isso, queridos, nós somos salvos de um grande problema, que não conseguiríamos nos salvar sozinhos. Somos resgatados de um grande mal que nos acolhia. E talvez aqui a ideia de resgate de Pedro, seja a melhor exemplificada quando pensamos na escravidão. Lembrem-se, queridos, dos anos de escravidão em que a Europa e a América passaram. Lembrem-se que antes das leis abolicionistas, quais eram os únicos meios de que um escravo encontrasse liberdade? Que ele fosse comprado por um senhor que o libertasse. É interessante como alguns filmes sobre escravidão nós vemos isso. Vemos bons senhores que compram os escravos e depois os libertam. E é essa a ideia de resgate que Pedro está nos trazendo. Um Deus que nos olha, nos vê escravos de nós mesmos, chicoteados, feridos, esfomeados, marginalizados, e que olha agora para nós e paga o preço para que então consigamos experimentar da liberdade. Mas isso se dá não como foi com os escravos, com prata, ouro ou por influência, mas por algo muito mais precioso. E eu gosto como Pedro é poético nesse momento e faz um paralelo e dá um adjetivo à prata e ao ouro e dá outro aqui, o sangue de Cristo. Ele diz que o adjetivo da prata e do ouro é que são simples. E eu não sei para vocês, mas quando eu fui comprar a minha aliança de casamento, passou longe de mim pensar em comprar uma aliança de ouro de verdade, porque não tinha nada de simples no valor. Nós compramos uma aliança que parecia de ouro. E que já foi embora com Deus, porque ela está toda machucada. Mas não é simples. Quando nós recebemos de alguém um presente de prata ou ouro, tudo que pensamos é que não é simples. Pensamos no esforço que a pessoa teve de nos presentear. Pensamos no valor que aquilo tem.
Mas para Pedro, se comparado ao sangue de Cristo, ouro e prata são simples. Não possuem valor. Mas há algo precioso que nos foi dado. O sangue de Cristo. E muitas vezes passamos por esse texto sem observar esses dois adjetivos. Para Pedro, não existe mais nada precioso, ou mais precioso, do que o que nos foi ofertado. O sangue de homem, de alguém que era 100% homem, mas que era totalmente diferente do nosso sangue, e muito mais valioso, porque ele era Deus. Um sangue que não deveria ter sido derramado, um sangue de alguém que era puro, sem pecado, mas que experimentou dor, sofrimento, fadiga e morte. Alguém que foi humilhado, mesmo sendo aquele único digno de toda honra, glória e poder. Nós gostamos muito de falar sobre provérbios, muitas vezes, que falamos que aquele que é digno de honra, nós damos honra. Mas Cristo era aquele que era mais digno de honra de todos aqueles que existiram. E mesmo assim, por amor a nós, foi humilhado e morto. Quão precioso é o sangue santo de Deus derramado por amor de nós. E muitas vezes nos passamos desapercebidos, porque acreditamos que outras coisas são mais valiosas do que a salvação. E queridos, eu falo por mim, quantas e quantas vezes eu não preciso olhar para o meu coração e dizer a mim mesmo, não existe nada mais valioso do que a salvação. Eu me perco numa mentalidade mundana sobre pragmatismo, sobre números, sobre excelência, sobre privilégios, sobre ganhos. E eu preciso olhar para as Escrituras e me lembrar que nada disso, se comparado ao sangue de Cristo, tem valor. Mas nós, muitas vezes, nos apaixonamos por esse mundo. Nos apaixonamos pela prata, nos apaixonamos pelo ouro. E abrimos mão de viver aquilo que Cristo entregou seu precioso sangue para que vivêssemos. Voltando à nossa herança maldita, de vivermos um estilo de vida sem significado. E para nós, aquilo que Cristo nos deu como um grande privilégio, que é a vida cristã, se torna então um fardo. E nós já não queremos amar o próximo, nós já não queremos participar das coisas, nós não queremos estar com nossos irmãos, nós não queremos viver o que Cristo nos chama a viver, porque isso é um fardo. Mas, querido, para que nós vivêssemos isso, Cristo nos entregou o seu precioso sangue. E não existe ganho, herança maior do que essa. Isaac Watts vai dizer no seu texto, é um poema muito antigo, ao contemplar a maravilhosa cruz. E na sua última estrofe, ele termina o poema dizendo: se todo o reino da natureza fosse meu, isso seria um presente insignificante. Um amor tão surpreendente, tão divino, exige minha alma, minha vida e tudo em mim. Quando esse homem foi confrontado pela salvação, quando esse homem se deu de frente com ela, quando esse homem contemplou a cruz, para ele nada mais tinha significado. E o mínimo que ele poderia entregar é tudo o que havia nele. E é para isso que Pedro está chamando essas pessoas. Queridos, não são ricos, não são milionários, não são pessoas que estão bem, estão com os cofres cheios, mas são pessoas que anseiam por sustento. Eu tinha um colega que dizia que o melhor tempero, vocês sabem qual é? A fome. Para aquelas pessoas, se ouro vale muito para nós, quem dirá para quem não sabe como irá comer amanhã? Pedro olha para as pessoas que talvez tudo o que eles esperavam era receber uma moeda de prata, uma moeda de ouro, para que pudessem descansar. E ele diz, isso não tem valor.
se comparado ao que Cristo te entregou. Vivam por um objetivo maior. E então, o texto vai continuar e Pedro vai dizer: lembrem-se do protagonista. Lembrem-se que essa história não é de vocês. Lembrem que essa história não é sobre vocês. Lembrem-se que a história não começou quando você nasceu e não vai terminar quando você morrer. Mas existe um protagonista, alguém que é o centro da história. Ele vai dizer assim: ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua esperança e fé em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Queridos, nós precisamos nos lembrar de quem é a história em que estamos participando. Precisamos nos lembrar que antes do mundo existir, antes que os montes se formassem, que as galáxias existissem, que as estrelas se acendessem, Cristo já estava crucificado. Porque é sobre Ele que é a história. O Deus que é forte o suficiente para vencer aquele que é o maior mal que nos assola, a morte. Aquele que conseguiu vencer o pecado, mesmo antes que ele existisse. O Cristo que está no centro da história, Ele é o protagonista. E por mais que o mundo nos diga, viva o protagonismo da sua vida, há um grande engano em tudo isso. Porque nós somos meros coadjuvantes, esperando o momento em que podemos participar da história do Cristo. Quando Cristo surge em nossas vidas e a partir delas, é o momento em que adentramos a peça. E nossas falas, nosso jeito, nossa forma de lidar com o mundo, enquanto estamos aqui debaixo dos holofotes, tem que apontar para aquele que é o protagonista, em quem toda a história se resume. Aquele que foi separado por Deus antes da criação do mundo para ser morto no Calvário. E é por isso, queridos, que fazemos o que fazemos e vivemos o que vivemos. Não fazemos tudo isso porque queremos ser melhores, porque queremos conhecer a melhor versão de nós mesmos, porque queremos ser lapidados ou viver o máximo da entrega que podemos dar. Nós não estamos buscando por sermos os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais cheirosos, os mais ricos, os mais inteligentes, a pessoa mais importante da sala. Mas estamos buscando apontar para aquele que é o protagonista da história. Aquele que antes que nós existíssemos, já existia e já sabia qual seria o final da história. E lembrem-se, queridos, quando a história se encerra, não somos nós que estamos assentados à destra de Deus Pai. É Ele. No lugar de mais alta honra, acima de anjos, homens e todas as lideranças espirituais. Cristo Jesus é quem se assenta no centro da história. E é sobre Ele que é a história. Não é difícil pensarmos nisso? Não é difícil pensarmos nisso quando estamos sofrendo? Já sentaram com o coração quebrado para conversar com alguém que sempre retornava para ela? E você começa a falar: essa semana briguei, estou chateado com tal pessoa, ela falou isso para mim, isso me machucou muito, ainda está doendo. E a pessoa fala: já aconteceu algo parecido comigo, quando eu tinha 12 anos. E daí ele fala por meia hora. E daí ele fala: do que a gente estava falando mesmo? Não é doloroso isso? Não machuca? Muitas vezes nós falamos: peraí, volta para mim, quero falar um pouquinho mais da minha dor. Imagine agora para essas pessoas, sem casa, sem abrigo, sem situações, e Pedro apontando para elas e falando: a história não é sobre vocês. O seu sofrimento é uma parte, um detalhe da história que Cristo está escrevendo. Porque não é sobre vocês que a história se resume, mas sobre o Cristo. Ele é o centro. A sua dor e seu sofrimento são passageiros se comparados àquilo que Cristo é. Por isso,
Olhe para Ele e descanse nele. Mas Pedro entende que a fé que temos, o evangelho que cremos, é aquilo que nos conduz a lembrarmos do nosso papel. Ele vai dizer assim no versículo 20, no versículo 22, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pedro está então nos dizendo que o nosso papel nessa história não é o de pensarmos em nós mesmos, projetarmos a nós mesmos e gastarmos nossa vida com um planejamento de 45 anos. E talvez você vai sentar aqui e falar assim, não, eu já tenho um plano de carreira de 45 anos. Eu sei onde eu quero estar. Eu sei o que eu quero ter. Eu sei o que eu tenho planejado para daqui a 45 anos. Mas Pedro lembra para essas pessoas que o papel delas, agora que conheceram e estão obedecendo à verdade, é o de amarem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. E quão duro é para nós, no século 21, lembrarmos do nosso papel. Porque já perceberam que qualquer sacrifício mínimo que fazemos é para nós uma grande demonstração de amor? Qualquer coisa que exija um pouco mais de nós, que não seja para nós mesmos, mas que seja para o outro, é a maior demonstração de amor que podemos dar. Muitas vezes acreditamos que amamos ao outro porque estamos fazendo o mínimo. E ainda dizemos, essa pessoa não tem do que reclamar. Eu estou demonstrando amor para ela. E quantas vezes, quando nos esforçamos e demonstramos amor, não é como diriam os cantores, é um amor falso. Um amor que não é verdadeiro. Algo que fazemos por aparência. Algo que fazemos para sermos notados. Algo que fazemos para que as pessoas olhem e falem, como essa pessoa é amorosa. Como ela é esforçada. Como ela se doa. Como ela se dá. Olha. Mas Pedro nos chama a amarmos de forma sincera e fraternal. Doando nossas vidas por amor de outros. E eu gosto muito desse exemplo na carta que nós temos, que é o de como essas pessoas tinham que literalmente ser experimentadas a fundo sobre esse amor. Essas pessoas tiveram que abrir mão muitas vezes da sua rotina, das suas casas, da sua individualidade, da sua privacidade, para morar com outros irmãos em Cristo, que eram os únicos que os receberiam. Pessoas que tinham pouco pão. Lembrem-se, queridos, os tempos bíblicos, um trabalhador comum não vivia em grande abundância. Ele não abria a sua despensa e falava, o que eu vou comer hoje? Ele comia pão, carne, e se fosse uma bênção, um dia especial, outra coisa. E muitas vezes, tinha-se pouco apenas para aquelas pessoas da casa. E essas pessoas abriam mão desse pouco, da sua mesa, da sua privacidade, da sua segurança, para trazer pessoas que não conheciam, mas que tinham o mesmo objetivo de vida, para sentarem na sua mesa, comerem talvez aquele único pão do dia, comerem aquele pouquinho de carne, e irem dormir com um pouquinho que tinham na barriga, mas felizes, porque amaram uns aos outros. E para nós é difícil fazermos isso. Porque nós confundimos nesse mundo que vivemos os sentimentos com o amor. Nos esquecemos que o amor é uma decisão que temos que tomar diariamente. O amor não é o que eu gosto, o amor não é o que eu quero, o amor não é quando eu quero e como eu quero, porque hoje estou me sentindo bem para isso. O amor é uma escolha. E que muitas vezes vai contra o que eu estou sentindo hoje. Pessoas que abriram mão de terem seus momentos sozinhas. Porque quando chegavam em casa, já tinha uma comunidade da igreja.
para isso, precisavam olhar para Cristo, para a obra de Cristo, e obedecerem à verdade. E é para isso que nós somos chamados, queridos. Nós somos chamados não só para conversarmos uns com os outros 5 minutos sobre o tempo, que é o que mais acontece. Nós paramos no corredor da igreja e fica aquela conversa desconfortável porque eu não lembro do nome do irmão, porque eu nunca me importei de perguntar. E quando eu perguntei, eu também não me importei de gravar. E mesmo que eu tenha esquecido, eu não vou me importar de perguntar de novo, porque eu chamo de irmão e está resolvido. E como eu também não conheço a vida dessa pessoa, eu vou fazer uma pergunta genérica. Então eu olho para cima, vejo o tempo nublado e digo, tá frio, né? E daí o irmão me responde, é bom para ficar gripado, né? Daí eu falo, não, semana passada a minha vizinha ficou. E daí fica um olhando para o outro, e daí a gente fala, é isso, vou sentar ali, tá? Deus abençoe, Deus abençoe. E para nós, isso foi uma extrema demonstração de um amor sincero, de um amor fraternal. E eu disse, eu amei o meu irmão ao máximo. Perguntei para ele do clima, e ele me respondeu. Mas, queridos, para essas pessoas, o amor fraternal sem fingimento exigia muito mais. Mas sabe qual é a grande questão? É que para nós também exige. Mas nós optamos por não obedecer. Porque amar machuca. E amar dói. E quando nós nos envolvemos nesse grande abraço que é a igreja, de vários porcos e espinhos se abraçando em um só lugar, onde os pecados do Estevão me machucam, onde os meus pecados machucam o Estevão, onde os pecados do Lúcio me machucam, onde os meus pecados machucam o Lúcio, onde os pecados do Jean me machucam, e eu machuco o Jean com os meus pecados. Mas temos que nos amar para juntos tirarmos os espinhos uns dos outros, para que cada vez mais esse abraço fique mais próximo e mais gostoso. E é bom falar disso no frio, porque se essa mensagem fosse no verão, estava todo mundo falando assim, nossa, ser abraçado, não sei o quê. Mas no frio todo mundo quer um abraço. Ninguém quer passar frio. E no mundo frio que vivemos, quanto mais nós conseguimos nos amar, mais o mundo consegue entender o que é o calor que sentimos aqui dentro. Por isso, então, Pedro olha para essas pessoas e diz, amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Isso exige deles uma entrega completa. E é difícil, queridos. Porque amar completamente é abrir mão do espaço que eu tenho no meu coração para mim. Mas o texto continua. Mas antes disso, Scott Hubert vai nos dizer assim, por mais que as palavras sejam importantes para uma comunidade cristã saudável, e no próximo ponto a gente vai falar sobre isso, nenhuma comunidade vive apenas de palavras. Jesus não apenas falou com as pessoas durante seu ministério terreno. Ele os curou, os tocou, os libertou e comeu com eles. E assim, nós, seus discípulos, não somos meras bocas uns para os outros, mas também mãos, pés e ombros. Nós não apenas falamos de seu amor, mas o mostramos. O mundo e nossos irmãos têm que encontrar nas nossas demonstrações muito mais que um discurso. E queridos, quando nós saímos para o bairro, é isso que a gente quer mostrar. Quando a gente serve uma água, é para que eles entendam que o nosso amor está muito mais verdadeiro, é muito mais sincero do que simplesmente um discurso. De que nós não estamos lá só falando Jesus te ama, mas nós não. Nós estamos dizendo, nós te amamos porque Jesus nos ama. Porque quando isso acontece, estamos vivendo
a verdade. E estamos caminhando, lembrando daquele que é o nosso roteiro. O último lembrete que Pedro vai trazer para essas pessoas é para que elas se lembrem do roteiro. E ele vai dizer assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Ou em outras versões, esse é o evangelho que lhes foi anunciado. Queridos, nós vivemos em um tempo onde tudo é passageiro. Muitos dos irmãos aqui se lembrarão de nomes como o pastor Aderbal, como Jorge, que estiveram entre nós, nos serviram, nos armaram, mas foram levados com Deus. Homens que deixaram seu testemunho, que nos ensinaram sobre a palavra, mas que foram levados por Deus. Nós percebemos então como a vida é curta. Só percebemos como ela é curta quando nos pegamos olhando para um caixão e perguntando: eu queria mais 2 segundos. Quando olhamos para aquele momento e falamos assim: 1 minuto a mais com essa pessoa teria sido tão bom. Não é um coração batendo, gente. Mas a vida é curta. E o que são 80, 90, 100 anos, se comparada à duração das Escrituras e da palavra de Deus? Queridos, é por isso que nós, como igreja, sempre retornaremos para aquilo que Deus está falando aos nossos corações. É por isso que nós cremos que não é a vontade humana, que não é o esforço humano, que não é a capacidade humana que vai nos tornar mais próximos de Deus, mas nós cremos que é essa palavra viva, santa, eterna e eficaz, que atingirá os nossos corações, nos transformará à imagem de Deus e nos alcançará de uma morte a qual estávamos vivendo. Queridos, cremos que a palavra de Deus é onde o evangelho foi apresentado e é aquilo que nós devemos propagar. E é por isso que palavras são importantes no meio da igreja. É por isso que estar aqui para ouvir os estudos, para ouvir as mensagens, para aprender mais sobre as Escrituras é tão importante, porque compartilhamos de uma palavra que independe do pregador, mas que solitariamente tem um peso de eternidade e é utilizada pelo Espírito Santo de Deus para nos convencer e nos mudar. Billy Graham falava que as Escrituras são mais atuais que o jornal de amanhã. E talvez ele esteja certo. Porque as Escrituras têm um peso, um valor e uma autentificação eternas. Nunca será antigo fazermos o que as Escrituras nos chamam para fazer. Nunca será antigo nos fazermos os menores no lugar onde estamos, para que em Cristo sejamos os maiores. Nunca será antigo pregarmos o evangelho para um mundo que diz: cada um escolhe sua vida e sua religião. Nunca será antigo falarmos a verdade, falarmos em amor, amarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, sermos fiéis uns aos outros. Todos os ensinos que as Escrituras nos trazem nunca serão antiquados. Porque a palavra de Deus é eterna e frutifica eternamente. Por isso, queridos, não devemos focar nos nossos achismos, nas nossas formas de ser, na nossa forma de agir. Devemos agir segundo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, o roteiro não tem condições de mudança. Você não pode fazer uma nota de rodapé, depois riscar um versículo e falar assim: não quero obedecer esse versículo porque eu sou assim.
Não quero responder desse jeito a outra pessoa em cena, porque eu sou assim. Porque, queridos, Pedro deixa claro que nós somos como o capim. Nossa beleza é como as flores do campo. Que bonito, né? Você fala assim, nossa, a pessoa é tão bonita. É bom até para os maridos, gravem essa, escreve um cartão, fala assim para suas esposas, sua beleza é como as flores do campo. Que coisa bonita, poética. Então Pedro completa seu pensamento. O capim seca e as flores murcham. Tudo isso que nós acreditamos ser bom na vida humana, nas capacidades humanas, na nossa competência. Aquilo que eu falo, sempre fiz assim, porque eu sou extremamente competente. Tenho diploma disso, tenho diploma daquilo, sou aquilo outro. Já passei por isso, já experimentei isso. Tudo o que é plenamente humano é plenamente passageiro. E se não aprendemos com o Cristo, se não estamos observando as Escrituras e buscando nela objetivo para a obediência, então nossos atos serão tão passageiros quanto nossas opiniões. Eu gosto muito de olhar como a moda passa rápido. E talvez alguns dos irmãos aqui tenham pego calça boca de sino e camisa chamativa. E colocava sua calça boca de sino, sua camisa e falava que estava na moda. Talvez aquele cinto que o Roberto Carlos usava, um cinto grande, e você falava, estou lindo. Se você sair hoje, da mesma forma que você se vestia naquela época, como será a reação das pessoas? Talvez elas riam, talvez elas falem, está indo para uma festa? Porque opiniões humanas são passageiras. Olhe quantos filósofos desenvolveram o pensamento humanista. E olhe quantos deles já foram vencidos. Desde Rousseau até, talvez, pensando mais modernamente, Jean-Paul Sartre, com o humanismo no século passado, todos esses caras já foram questionados e a opinião deles foi deixada de lado. Mas as Escrituras permanecem. A verdade das Escrituras não depende do tempo onde ela está, do momento onde ela está. Mas todos os filósofos são analisados e deixados como passado. Mas as Escrituras permanecem ativas e vivas. Porque as opiniões humanas mudam. Quantos de nós não votavam em um político e hoje já não votam mais? Esse é o meu vereador. Vestia a camisa. E hoje tem até vergonha de falar. Sumiu com todas as fotos dos álbuns que você tinha com a camisa do político. Porque as nossas opiniões, elas são modificadas rapidamente. Por isso Cristo nos dá uma âncora fiel e eterna para nos agarrarmos. Um roteiro imutável ao qual podemos seguir. E mesmo que tudo ao nosso entorno esteja extremamente diferente, se estivermos seguindo esse roteiro, estaremos no caminho certo. Eu gosto muito de teatro de improviso, não sei quantos dos irmãos acompanham, que as pessoas lançam uma palavra, montam uma circunstância, uma situação, e a pessoa tem que improvisar em cima daquilo. Diante da vida cristã, nunca estaremos em um teatro de improviso. Por mais que as circunstâncias mudem, que num dia eu estou bem de saúde, estou jovem, e amanhã já sou um idoso e talvez esteja acamado. Hoje estou casado, amanhã estou viúvo. Hoje tenho 5 gatos. Mentira, tenho 3. Hoje tenho 3 gatos. Amanhã tenho 40, misericórdia. Hoje estou feliz e contente, mas amanhã estou experimentando a mais profunda dor. Se eu me manter fiel às Escrituras, continuar com meus olhos no Evangelho, tudo vai continuar no caminho certo. Ah, mas agora eu fui para a faculdade.
mas agora estou experimentando o que é a vida. Se continuarmos nas Escrituras, continuamos no caminho certo. E continuamos, querido, no grande teatro da vida, sem engasgar, sem temer e sem errar. Diferente de mim, que sou um ator extremamente inadequado, péssimo. Se o fizermos assim, seremos ótimos atores, porque estaremos espelhando aquele que é o protagonista da peça. Por isso, queridos, se vocês esquecerem de tudo que eu falei hoje, lembrem-se, eu não estou conseguindo mudar, mas não podemos nos esquecer de que Deus nos salvou para si, por meio do sangue precioso de Cristo, para refletirmos quem Ele é pela eternidade. Se nada do que eu falei gravou na sua mente, tenta gravar essa frase. Não podemos nos esquecer de que Deus nos salvou para si, por meio do sangue precioso de Cristo, para refletirmos quem Ele é pela eternidade. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, pelos nossos corações, e por mais que nós nos esqueçamos disso, o Senhor nos ama e o Senhor quer que nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Pai, nos ajude a nos apegarmos naquilo que já conhecemos do Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajude, Deus, a sermos encontrados servos bons e fiéis diante de Ti. Nos ajude, Senhor, a sermos encontrados agindo como o Senhor agiu. Nos lembre, Senhor, de que tudo que estamos fazendo, não estamos fazendo escondidos, mas estamos fazendo diante do Senhor. Estamos vivendo nossas vidas, estamos sentindo nossos sentimentos, estamos pensando nossos pensamentos, não em forma privada, mas diante do Senhor. Nos lembre, Deus, do medo que é sermos alvos da sua ira. E nos ajude, Deus, a desfrutarmos do privilégio que é não sermos orgulhosos, não sermos medrosos, não sermos feridos, não sermos pecadores. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.